Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem, Componente Química, comigo, professor Amaury Carvalho. Hoje nós vamos desenvolver aqui polaridade de ligações, tá? E polaridade de compostos. Bom, qual é a diferença? Bom, quando a gente vai tratar de ligações covalentes, que são ligações que efetivamente não formam cargas, porque não há a formação ou a disposição de íons que se atraem, e sim elementos químicos que têm a tendência somente a receber elétrons e que acabam compartilhando pares de elétrons, é necessário fazer uma análise sobre a possibilidade de formar polos. Aqueles polos mesmo que nós temos, polo positivo, polo negativo, na ligação. Bom, a polaridade de ligações é algo muito simples de ser identificado, tá? Basta você compreender que a ligação química, quando ocorrida entre átomos do mesmo elemento químico, ou em palavras mais simples, entre átomos iguais, essa ligação ela é dita apolar, porque esses átomos não têm entre eles diferença de eletronegatividade e, consequentemente, se não há diferença de eletronegatividade, eles não disputam o par de elétrons da ligação, e aí a ligação torna-se apolar, ou seja, não há uma polarização. Quando os átomos envolvidos, diretamente na ligação química, que ocupam a ligação química, ou que utilizam a ligação química, são da mesma espécie química, ou seja, aliás, são de espécies químicas diferentes, são de elementos químicos diferentes, desculpem, o que ocorre é que eles têm diferença de eletronegatividade. E quando há diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação, eles disputam um par de elétrons, onde aquele que é mais eletronegativo acaba atraindo o par de elétrons para si. Lembrando que, de um par de elétrons de uma ligação, um elétron pertence ao próprio átomo, o outro elétron pertence ao outro átomo que está do outro lado. Logo, um que é mais eletronegativo acaba recebendo um elétron a mais e tornando-se mais negativo, enquanto o outro átomo acaba ficando polarizado positivamente. Em palavras bem simples seria isso. E aí eu tenho uma ligação polar, tá? Então, em resumo, ligações apolares ocorrem entre átomos iguais e ligações polares ocorrem entre átomos diferentes. Tá, queridos? Bom, já a polaridade de ligações, ela necessita de algumas análises um pouco mais aprofundadas, né? Uma das análises mais comuns de serem feitas é através da diferença ou igualdade do número de ligantes iguais e o número de nuvens existentes no átomo central quando essa molécula possui mais de 2 átomos envolvidos, tá? Então, quando eu só tenho moléculas que só têm 2 átomos envolvidos, elas seguem a polaridade da molécula, melhor falando, a polaridade da própria ligação. Então, se a molécula possui uma ligação apolar, a molécula é então apolar. Se a molécula tem uma ligação polar, então a molécula vai ser polar em caso de 2 átomos. Quando eu tenho mais de 2 átomos e eu possuo um elemento central, e aí átomo central vai ser, no caso, o átomo que faz o maior número de ligações, geralmente está em menor quantidade, e o nome já diz tudo, ele está no centro da estrutura molecular. Esse átomo, a gente vai precisar analisar nele a quantidade de nuvens e a quantidade de ligantes iguais. Quando o número de nuvens é exatamente igual ao número de ligantes iguais, essa molécula é considerada apolar. Quando o número de nuvens e o número de ligantes são diferentes, ligantes iguais, obviamente, tá? Essa molécula é considerada polar, tá? Essa é uma análise, tá bom? E é a forma mais simples de identificar. Moléculas com polaridades são muito utilizadas para determinar várias conceituações dentro da química, como, por exemplo, miscibilidade, ou seja, substâncias que são miscíveis umas nas outras só são miscíveis quando têm polaridades compatíveis. Então, substâncias apolares, por exemplo, são compatíveis com outras substâncias apolares. Substâncias polares são compatíveis com outras polares. Em palavras mais simples, solubilizam o seu idêntico, tá? Eu só consigo dissolver substância polar em outra polar e substâncias polares em outras polares. Quando eu tenho substâncias apolares com substâncias polares, elas não são miscíveis, que é o caso clássico, por exemplo, de água e óleo, tá?
que aí nesse caso forma uma mistura heterogênea. Bom, espero que essa dica aí ajude a vocês e até o nosso próximo encontro.